Eu vou te provar nesse vídeo que você consegue aprender inglês sem tradução. E no final dele eu vou te deixar com a atividade de casa, um homework, provando que a tradução nem sempre é possível. Então bora começar. Blue. Você sabe o que essa palavra significa? Eu não vou dar a tradução, mas eu tenho certeza que você pensou exatamente numa correspondente em português. E ambos sabemos qual foi. Até aí tudo bem. E o que você pensa se eu falar pra você? I am blue. Pô, tu é um avatar ou um Smurf, né, parceiro? Provavelmente você pensou que eu sou azul, ou que eu estou azul. Porque quando você viu a palavra blue, a primeira coisa que veio na sua cabeça foi azul, né? A questão da tradução. Ah, relaxa, você não tá errado de pensar que I'm blue é eu sou azul, eu tô azul, não. Dependendo do contexto, é isso mesmo. Vai que eu tô fantasiado pra uma festa. O ponto é que nem sempre a palavra blue vai ser azul. Eu quero que você tente entender o que a palavra blue significa sem ser azul, de acordo com o contexto agora. Hey man, how are you? Oh man, I'm blue. O que significa blue nesse caso? Claro, se você já sabe, beleza. Se você não sabe, provavelmente o teu cérebro agora está tentando procurar uma tradução para isso. Pô, eu entendi que o cara não tá bem, mas blue é o quê? É triste? É melancólico? É pra baixo? Tanto faz! E esse é o ponto de você aprender inglês sem depender tanto da tradução. O fato de você buscar sempre o correspondente em português te faz muitas vezes não absorver o que você acabou de ver. Você acabou de ver um diálogo onde uma pessoa pergunta para outra: e aí, como é que você tá? Hey man, how are you? E outra pessoa responde, claramente não estando bem: man, I'm blue. Se você ficar procurando a tradução para a palavra blue, mesmo você tenha entendido o contexto, que é o que importa, você ainda só vai se convencer que a tua interpretação está correta se você tiver a tradução exata daquela palavra. E esse é o problema da tradução, que acaba criando uma dependência onde muitas vezes a pessoa que está estudando inglês, ela só se sente segura de, não, eu entendi essa frase, quando ela tem certeza que ela entende todas as palavras ali traduzidas para o português. E olha, você pode aprender inglês assim. Até mesmo porque é impossível a gente não fazer a tradução automática no início. Por exemplo, se eu falar para você, my t-shirt is black, por mais que eu esteja mostrando, eu sei que você vai estar pensando, pô, minha camisa é preta. E tá beleza. O problema é que a tradução deveria ser simplesmente vista como a rodinha de uma bicicleta. Você pode usar no início para te ajudar, só que depois você tem que tirar. Mas deixando claro de que, por mais que eu entenda que a tradução é a rodinha da bicicleta, né, que ela te ajuda no início a ter mais confiança, é tipo você andar de bicicleta sem rodinha desde o início. Tu vai cair mais, vai ser muito mais difícil, mas quando tu aprender, tu vai. Então, Michel, maneiro que você tá falando tanto da tradução, que não precisa de tradução, mas sem tradução, como é que a gente aprende, meu querido? Contexto. Você entende essa frase aqui, ó? What's the weather like? Se você entende, beleza. Então você talvez já vai conseguir responder. Mas agora eu quero falar com você que não entendeu essa frase. De novo, what's the weather like? Já adiantando que o like dessa frase aqui não tem nada a ver com gostar. Um dos problemas é que a tradução muitas vezes atrapalha. Às vezes a pessoa vê uma palavra que ela é familiarizada com a tradução de uma frase, e naquela frase, como aquela palavra não tem aquele significado, ela se confunde. Então a tradução ela mais atrapalha do que ajuda. De qualquer forma, vamos lá. What's the weather like? Imagina que eu tô aqui em Curitiba falando no telefone com o meu amigo que tá no Rio, tá? Esse aqui vai ser o meu telefone, que o telefone de verdade eu tô usando pra gravar. Hello man, how are you? I'm good, and you? I'm good too. Curitiba is really good, but it's really cold. In Rio, what's the weather like in Rio de Janeiro now? The weather now? It's very hot, man. Eu sei que você provavelmente entendeu, mas foca de novo no what's the weather like? Curitiba is really cold now. And what's the weather like in Rio now? It's very hot, man. The weather is very hot here. Olha, eu não vou afirmar que 100% das pessoas que estão vendo o vídeo entenderam, mas eu tenho certeza que 99% entenderam. E se você é 1% que não entendeu, relaxa. É tudo processo e prática. De qualquer forma, eu sei que teu cérebro ele já buscou a tradução da frase, né? What's the weather like? Que é como tá o clima, né? What's the weather like now? Como tá o clima agora? O ponto é o seguinte, a tradução automática que teu cérebro vai fazer não tem problema. Você de fato tem o português que está sempre servindo como base para você levar o inglês. What's the weather like? E o outro falou, pô, it's very hot. Pô, e ainda gesticulando, se o cara falou que tá quente, então a pergunta foi como é que tá o clima. Beleza que você chegou nessa conclusão. O ponto é o seguinte, aceita esse teu entendimento. Como assim? Não tem problema você entender que what's the weather like é como tá o clima. O problema seria você ter a necessidade de entender palavra por palavra. O meu like não é gostar? Ou é tipo? Por que é what's the weather like? O que tá o tempo? Como? Não faz sentido. Porque as línguas não são um espelho uma da outra. Português é uma coisa, inglês é outra coisa. Vai ter frase que vai ser literalmente palavra por palavra a mesma coisa. My name is Michel. Meu nome é Michel. Mas vai ter outra que não tem nada a ver. Por exemplo, how old are you? Quantos anos você tem? Se você for fazer a tradução direta de how old are you, você vai traduzir para quão velho você é. Mas ninguém fala assim em português, meu amigo.
Mesmo que você tenha a tradução, busque treinar o teu cérebro para, se for traduzir a frase como um todo. Entender, tá? What's the weather like? Como tá o clima? Sem se preocupar que, pô, mas what não, que ou qual? Por que foi como nesse caso? Tanto faz. Com o tempo você vai ver que a junção das palavras what e like é usado para descrição. Olha que interessante. Weather, né? Que agora você já sabe o que é clima. What's the weather like? The weather is hot. Mas olha só agora que interessante, se eu perguntar para outra pessoa sobre a casa dela. What's your house like? My house is very big and very beautiful. There are 3 bedrooms and 2 bathrooms. And that's it. What's Rio de Janeiro like? Man, Rio de Janeiro is very hot. Rio de Janeiro is very big, but it's a beautiful city. Junção das palavras what e like, em inglês, what's done and like, what's done and like, é usado para você descrever. E é isso que você tem que buscar entender. Quando você é exposto a uma palavra que naquela frase não faz sentido com a tradução que você conhece, o problema é que muitas vezes a pessoa ela fica tentando encaixar. Tá, mas como é que é a tradução dessa frase? Não, se você vê que a tradução que você conhece não encaixa naquele contexto, então tenta entender o contexto. Não adaptar a frase ao conhecimento que você já tem. Tenta se adaptar à frase e entender o que ela quer dizer pelo que ela quer dizer. E não pela tradução que você já tem na cabeça daquela palavra, que às vezes naquele contexto tem outro significado. Beleza? Eu vou deixar um homework, uma lição aqui para você comprovar que a tradução nem sempre acontece. Quando você está no nível avançado de inglês e fluente de inglês, você não pensa em português mesmo. Eu vou mostrar isso para vocês agora com essa tarefa que eu vou deixar para vocês. A tarefa é a seguinte, você vai chegar para uma pessoa que seja fluente em inglês, que você conheça, mas tem que ser fluente mesmo, tá? Não pode ser básico, intermediário, não. A pessoa tem que estar com o inglês em dia. E você vai mostrar essas 4 frases aqui pra pessoa. Aí, claro, se você não souber pronunciar isso aqui, anota e dá pra pessoa ler. I told him I was fine, but I didn't mean it. I hope for the best, but I expect the worst. I've been meaning to call you. He's too good for his own good. Eu vou te falar o que vai acontecer. Se a pessoa estiver com o inglês em dia, ela vai entender essas 4 frases sem problema nenhum. Só que pede pra pessoa traduzir. Ela vai se bater para traduzir essas frases. Porque para você entender essas frases, é um entendimento mais profundo do inglês, onde o português não chega. Pelo menos não no primeiro momento. Você tem que fazer meio que um malabarismo para conseguir fazer a tradução dessas frases de forma que fique convincente. Essas 4 frases basicamente são exemplos para ilustrar que não, a gente não precisa traduzir para aprender inglês. Gostou desse vídeo? Gostou dessas dicas? Então deixa teu like, se inscreve se ainda não for inscrito, porque tá vindo muito mais vídeo assim, meu amigo. Tu vai aprender inglês esse ano. Bora junto!